Fala, meu sobrinho, tudo bem? Tudo em ordem? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinha. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre aposentadoria, né? A gente sabe aí que a nossa previdência social anda mal das pernas, não é de hoje. O que acontece? A população vai envelhecendo. A gente tem um sistema solidário para começar, né? Para começo de conversa, a gente tem um sistema solidário. O que significa dizer? Que quem está trabalhando hoje, quem está contribuindo hoje, não está contribuindo para a sua aposentadoria. Ele está contribuindo para pagar aqueles que estão aposentados. E quando você chegar a sua vez de se aposentar lá na frente, alguém vai estar aqui embaixo trabalhando, né, para bancar a sua aposentadoria. É essa a ideia. A gente contribui para quem já está aposentado. Tá? Então, o sistema solidário, que o nosso sistema de previdência é um sistema solidário, é assim que funciona, certo? Isso chega a ser um problema porque o que acontece? A população está envelhecendo, então o número de pessoas aposentado está crescendo, o número de pessoas em tempo de trabalho, né, com a força de trabalho ali, sem contar os que estão na informalidade, entendeu? Não tem um trabalho formal ali, é cada vez menor. Então as contribuições não estão chegando, né, para pagar toda aquela demanda da Previdência Social. Então isso é um problema e você está assistindo aí de vez em quando, independente de governo, eu levanto bandeira de governo aqui, de quando em quando aí a gente tem reformas previdenciárias para tentar, né, dar sustentabilidade a esse programa aí, a essa ideia de aposentadoria aí. Então a gente está tendo sempre reformas previdenciárias e cada reforma vai tirando um pouquinho, vai cortando um pouquinho do teu direito à aposentadoria. Então a gente tem que pensar numa maneira de não depender, tá? Não contar com a Previdência Social. É essa a ideia, porque se a gente ficar muito dependente dessa Previdência Social, a aposentadoria pode não vir, e se vier, pelo que eu imagino aqui, né, vai chegar um momento em que a aposentadoria vai ser de um salário mínimo para todos, tá? Porque está começando a cortar, corta daqui, dali, o direito à aposentadoria integral já praticamente não existe. Até existe, mas aí você já tem que trabalhar 50 anos, contribuir por quase 50 anos, tá? Então, cada vez mais vai ficando mais difícil da gente conseguir ter uma tranquilidade lá na aposentadoria, contando exclusivamente com a Previdência Social. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. A minha introdução foi um pouquinho longa, mas é necessário situar você aí sobre o que a gente está falando, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a aposentadoria, como que você pode se prevenir aí para não depender da Previdência Social, porque é um risco muito grande, né? O pessoal fala que investir em ações é arriscado, mas arriscado é contar com a Previdência Social. Pode ter certeza, porque uma nova reforma já deve acontecer aí muito em breve, né? Porque o rombo da Previdência é cada vez mais gritante aí. Então, vamos lá. Primeiramente, olha só, a gente tem faixas de contribuição. Se você é empregado da CLT, tem carteira assinada ali e tal, você tem faixas, né, alíquotas que são aplicadas dependendo do teu salário. Dependendo de quanto você ganha, você vai contribuir com tantos por cento para a Previdência Social. E eu estou olhando só pela ótica do empregado, tá? Do empregado, não do patrão, porque o patrão tem também muitos encargos aí para a Previdência Social. Por exemplo, paga 20% sobre a folha de salário ali dos empregados, entende? Então, eu estou falando aqui somente sobre quem é empregado. Por exemplo, se você é empregado, você tem faixas salariais, certo? Você recebe aí salário todo mês, ou quem recebe comissão também, mas tem um valor ali. Se esse valor for de 1.212, for até 1.212, que é o salário mínimo de 2022, 1.212, você vai pagar 7,5% sobre esse valor, você vai contribuir para a Previdência Social, certo?
Se você tem um salário de 1.212 até 2.427, ou seja, você ganha 1.500, 1.800, 2.000, 2.400 até 2.427, a alíquota pula para 9%, tá? Só que a alíquota real fica entre 7,5% e 8,25%. Ué, mas como se é 9%? Deixa eu te dizer o que acontece. Quando você pula para a alíquota de 9%, por exemplo, você tem um salário de 2.212, por exemplo, só para facilitar aqui nossa conta. Se você tem um salário de 2.212, você está nessa faixa, está entre 1.212 e 2.400. Você não vai pagar os 9% sobre 2.212. Você vai pagar 7,5% sobre 1.212 e 9% sobre 1.000, porque você recebe 2.212. 1.212 está aqui, ó, você vai pagar 7,5%. Então você paga 7,5% até 1.212 e depois calcula 9% sobre o restante, que é R$1.000. Entendeu? É assim que funciona. Por isso que a alíquota real é aqui desse lado aqui, tá bom? Isso aqui é a alíquota máxima. Então, no primeiro caso, como você recebe até 1.212, não tem alteração. Agora, se você recebe entre 1.212 e 2.427, você vai pagar esse valor aqui, ó, 7,5 ou 7,8, a depender, né, de quanto é o teu salário aqui. Tudo bem? Chegando a 8,25 é a alíquota total máxima. Mas você não precisa entender bem isso aqui para o que a gente vai falar, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você na Previdência Social você pode contribuir com qualquer valor entre sobre 1.212 e 7.087, que é o teto. Tá bom? O valor máximo do INSS você pode ganhar R$20.000, mas para o INSS só vai contribuir até 7.087, porque é o teto. Nós temos o piso, o mínimo, que é 1.212, e temos o teto, que é 7.087. Tá? Para o INSS, para a Previdência Social, a gente contribui dessa maneira. E aí, a maior alíquota é de 14%. Tá? Para quem recebe aqui esses valores acima de 3.641, é de 14%. E aí no real vai dar até 11,7, tá? De 9,5 a 11,7. Tranquilo? Então é isso que a gente desconta ali na nossa Previdência Social. Legal. Mas aí, suponhamos que você ganhe... Eu arredondei aqui o de 1.212, arredondei para 1.300 e esse outro para 7.000. Só para a gente fazer aqui um lance aqui, para você ter uma ideia de como contar com a Previdência não é jogo, tá bom? Porque olha só, se você recebe R$1.300, você vai contribuir com R$98, certinho? Que é aquela taxa de 7,5%, vai dar isso aqui, arredondando R$98. E você tem que contribuir aqui por 35 anos, com R$98, claro, vai ter o reajuste, mas aí vai ter o reajuste de salário também. Então a gente vai continuar considerar esses valores estagnados. E qual vai ser o valor da tua aposentadoria? 1.300. Por que 1.300? Porque é o salário mínimo, tá? A gente está considerando aqui o salário mínimo, que é 1.300, arredondando. Se você contribui com o teto ali, que é 7.000 e pouquinho, eu arredondei para 7.000, você vai ter aí eu coloquei uma alíquota de 11, né? 11%, que como a gente viu aqui, ó, fica entre 9,5 e 11,69, então eu arredondei para 11%. Você vai contribuir com R$770 durante 35 anos. E aí qual vai ser o teu salário? Não vai ser de 7.000, sabia disso? Não vai ser. Vai ser de R$5.600. Como você chegou a esse valor? Olha, não é interessante não, mas para o que eu quero mostrar aqui, mas é o seguinte, você tem que contribuir por 35 anos para se aposentar, se fosse homem, né? E 30 se mulher. Mas é o seguinte, quando você vai se aposentar, ele faz um cálculo ali de salário de benefício, que ele chama, né? Ele pega todos os seus salários de contribuições, atualiza, e aí, quando tiver com isso aí atualizado, vai sair um salário base ali, que ele chama de salário de benefício. Aí eles vai te dar 60% desse salário de benefício. Suponhamos que seu salário de benefício seja 7.000. Você sempre ganhou 7.000 aí, dadas as correções aí salariais e tal, mas sempre 7.000
o equivalente a 7 mil. Então, o teu salário de benefício ali, a média vai ser 7 mil. Só que ele vai te dar 60% desse valor, tá? 60% de 7 mil, mais, que no nosso caso aqui daria 4.200, né? 60% de 7 mil, mais 2% para cada ano que superem os 20, que é o mínimo, né? Mínimo de 20 anos de contribuição para você ter direito a uma aposentadoria ali. Então, 60% do valor do salário de benefício, mais 2% para cada ano. Como você contribuiu aqui com 30 anos, né? 35 anos, você tem 15, na verdade 25 anos, homem, 20 mulher. Você tem 10 vezes 2% vai dar 20%, mais os 60% vai dar 80%. Então você vai pegar 80% de 7 mil, seu salário vai ser de 5.600. Isso aqui pela Previdência Social. Agora suponhamos que você investisse R$ 98,00 todo mês. Tem que ser todo mês, igual a contribuição. R$ 98,00 todo mês durante 35 anos. Qual seria o teu rendimento, a tua aposentadoria? Você não está dependendo do INSS. Qual seria a tua aposentadoria? E se você fizesse o mesmo aqui, 770, 35 anos, qual seria a tua aposentadoria? O valor da tua aposentadoria seria também de 5.600? Ou será que você teria uma aposentadoria mais confortável? Considerando que você vai investir para longo prazo, 35 anos, então você vai buscar um investimento que te garanta aí pelo menos 12% ao ano, tá bom? Hoje a gente tem renda fixa 16, 15, 16%, mas eu vou considerar somente 12% ao ano e vou fazer a simulação para a gente ver qual seria o salário lá na frente dos dois aqui. Vamos lá, vamos comigo aqui para a nossa planilha do milhão. Bom, já estou aqui com a nossa planilha, o plano do milhão, está aberta aqui. E vamos fazer a simulação aí para ver qual seria, por exemplo, se você não contribuísse com a Previdência e sim, né, fazendo seus próprios investimentos. Claro que você vai fazer isso paralelamente. Se você tem um emprego, você é obrigado. Hoje no Brasil, a obrigatoriedade da gente contribuir para a Previdência Social, que é um absurdo, mas tudo bem. Suponhamos que você faça paralelamente. Eu contribuo com 98% lá do meu salário, mas eu também vou investir 98% mensal. E no outro caso, que é o extremo, que é o teto, 770. Você investe 770, você paga para a Previdência. E aí você vai ter duas aposentadorias lá no final. Vamos ver qual das duas vai sair melhor. Aqui no nosso caso, você vai contribuir, né? R$ 98,00 todo mês. Eu vou colocar uma taxa aqui de 12% ao ano, uma taxa conservadora para os dias atuais, mas pode ser que num futuro a taxa não seja tão boa assim, porque hoje a gente tem 15% tranquilo na renda fixa, né? Na renda fixa a gente tem 15% hoje, até mais, tá? Então, como você vai investir para longo prazo, você pode buscar, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, pode buscar ações, né? Ações de grandes empresas que te dão um retorno aí em dividendo mais do que isso. Certinho? Fora a valorização. Então a gente vai considerar um retorno de 12% ao ano. O período de tempo aqui que você vai investir é 35 anos, que é o período que você leva para se aposentar. A inflação a gente vai desconsiderar porque a cada ano o salário é ajustado ali pela inflação. Então você, né, ele vai ser reajustado no mínimo pela inflação. Então você reajusta o aporte. Mas aí a gente vai considerar nos valores de hoje. Só para a gente ter uma ideia de quanto você vai ter ao final desse tempo aí. Olha só, você vai ter R$ 545 mil de poupança lá de investimento. Isso aqui, rendendo 12% ao ano, você vai tirar aí, vamos supor que seja 12%, vai dar um pouquinho menos, mas 1% ao mês. Você vai tirar aí um pouco mais de 5 mil, mais ou menos, 5 mil mensais, tá bom? 1% aqui ao mês, ó, você vai tirar R$ 5.450 mensais de aposentadoria. Ou seja, ao invés de receber os 1.300 do INSS, você vai receber aqui 5.450. Aí você já sente a diferença, né? Olha quanto você investiu, 41 mil.
que significa 7% do teu rendimento. E o retorno de juros foi 503 mil. Então 503 mil vem de juros. Legal? Então esse é os juros compostos, a maravilha que é, né? Agora vamos dar uma olhada na pessoa que investe 770. Em vez de ele recebe o teto, investe 770. E aí a gente viu que o salário dele lá será de 5.600, né? 5.000 e pouquinho, a gente viu lá na outra tela. Então quanto ele teria ali ao final desse tempo? Olha só 4.283.000 reais. Isso aqui, 1% ao mês, ele vai ter um salário aí de 4.280, 42 mil. 42 mil reais. É isso mesmo? Sim, 42 mil reais por mês. Seria esse o salário dele de aposentadoria, ao invés de receber aqueles 5 mil e pouco. Que coisa, né? Então é isso. A Previdência Social está correndo um grande risco aí. Eu acredito que ela vai caminhar aí para pagar somente o salário mínimo para todos, vai nivelar, pagar o salário mínimo. Não sei como vai ser feito isso aí para que haja uma compatibilidade, né? Eles consigam pagar e também a pessoa que está contribuindo mais deveria receber mais. Eu não sei como vai ser feito isso, mas está caminhando para que ela passe aí a pagar somente um salário mínimo. Então, com o salário mínimo, a gente não compra nem a cesta básica, né, meu amigo? Então, você precisa fazer os seus investimentos. Tranquilo? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, para não ficar muito longo o vídeo. Um abraço para você. Se chegou até aqui, deixa aí o teu gostei, faz o teu comentário, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.